estar, ficar, permanecer. Essas flexões verbais têm tudo a ver com o meio ambiente. Para explicar o que esses tempos de verbos têm a ver com o meio ambiente, eu trouxe o nosso convidado de hoje para o Papo Café, professor Alexandre Durão. Obrigado pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. No tempo do ser, quem sois? Bom, eu sou casado, tenho 3 filhos, sou professor por vocação, sou professor universitário, sou ambientalista, sou coordenador da RPPN Ecovive e também sou presidente atualmente da ONG Amimais, que trabalha em defesa de animais. Começando a falar de meio ambiente especificamente, o Vale do Mucuri começa a sair do efeito da febre amarela? Olha, Fantoni, a gente sai do efeito febre amarela, mas nós estamos aí à beira do efeito Aedes aegypti. Ou seja, uma coisa está, de certa forma, dando lugar a outra. Isso porque a questão da dengue é também uma questão de limpeza urbana, é também uma questão de limpeza de quintais, é também fruto de desequilíbrio ambiental. Então nós não estamos necessariamente resolvendo um problema, nós estamos mudando o problema de local. Professor, tem uma coisa que me incomoda nessa questão. Eu considero que estão fazendo injustiça com o mosquito Aedes aegypti. Eu desconheço o programa ou a ação do governo que fizesse a pessoa limpar um quintal ou limpar uma casa igual a Aedes aegypti. Você acha que o mosquito merecia um tratamento melhor, em vez de vilão, ser o herói, de protetor do meio ambiente? Olha só, a gente olha para todas essas questões, sobretudo essas doenças, ou as que são de origem urbana, que também todas elas necessariamente estão dentro desse processo do desequilíbrio ambiental, da interferência humana na natureza. A gente costuma criar leis, criar regras, criar normas para que de alguma maneira amenize o problema. Então nós criamos regras para limpar quintais, para limpar as cidades, são normas que são geridas pelos gestores dos municípios. Agora, o que eu percebo nessa perspectiva como professor é que se você não tiver uma mudança de consciência do cidadão, não há regra, não há norma e não há lei que irá determinar esse conjunto de soluções. O lixo hoje ele não pode ser mais visto como lixo. Então nós temos que aprender a lidar com os resíduos que são gerados pelo nosso consumo. Nós temos que necessariamente reduzir o consumo, porque reduzindo o consumo você tem uma redução da produção de lixo e necessariamente dar encaminhamento a esses resíduos que são gerados, que nós chamamos de lixo, que eu prefiro chamar de resíduos. Nós falamos do ser, agora vamos falar do estar. Está faltando realmente um entendimento das pessoas com relação ao meio ambiente? Quando nós falamos em meio ambiente, só para esclarecer, nós temos que ter em mente que não existe meio ambiente separado do homem. O homem faz parte desse meio. E se relacionar com esse meio significa respeitar aquilo que está à nossa disposição, que a natureza gerou milhares de anos para nos oferecer, e saber lidar com esses recursos naturais. Essa consciência precisa ser algo plantado na nossa infância, dentro de casa, com os nossos familiares. Precisa ser uma mudança radical de hábitos, precisa ser uma mudança radical de consciência. Quem está mais suscetível a uma reeducação, o jovem ou o adulto? O jovem, sem dúvida. A criança, sobretudo. Isso aí é, com certeza, indiscutivelmente. A criança e o jovem. Então depois do adulto, não adianta? Não, adianta. Não é que eles não têm mais jeito. Nós teremos um trabalho maior, um trabalho mais árduo para fazer com que os convença. Eu só quero citar uma questão aqui do agronegócio para apimentar um pouco a nossa conversa. Uma emissora de televisão produziu durante o ano 2006, de maneira maciça, de maneira maçante, a ideia de que o agronegócio é o redentor, é o produtor de toda a riqueza do Brasil. Não existe uma relação
entre saúde, boa alimentação e agronegócio. Porque o agronegócio, ele produz riqueza, mas ele não produz saúde. A maioria dos produtos consumidos hoje, a partir da produção do agronegócio, estão sendo produzidas à base de muita toxina, porque provém do excesso maçante de agrotóxicos, estão sendo produzidos à base de uma quantidade infinita de hormônios, e aí você tem uma quantidade de hormônios muito excessiva na carne, no leite, na carne do frango, na carne do boi, na carne do porco. Então, essa maneira, essa mídia que divulga que o agronegócio ele é o detentor ou o produtor de toda a riqueza do Brasil, em tese é uma grande mentira. Se nós compararmos, por exemplo, com o café que está sendo servido aqui para nós nesse momento. Um café Mucuri. Nós temos hoje. Bom café Mucuri. Muito bom. Essa história, essa relação entre homem e animais, o senhor que dirige uma instituição de proteção animal, hoje o homem continua sendo amigo do cachorro? Eu vou te dar uma resposta já, começando com uma questão que me provoca muito e eu gosto de provocar, evidentemente. Eu vou te dizer uma coisa, Fantoni, quanto mais eu conheço homens, mais eu gosto de animais. Porque quanto mais eu conheço pessoas, mais eu percebo o quanto o homem é capaz de causar sofrimento a ele e a quem vive em torno dele. Tramitou agora no Congresso e foi aprovado a volta da vaquejada como modalidade esporte e cultura. Entre a vaquejada, nós temos também a questão do rodeio no Brasil, nós temos a questão da farra do boi em Santa Catarina, nós temos o cavalo de arrasto também no sul do Brasil. Todas essas modalidades tratadas como esporte são para nós, defensores de animais, uma questão considerada unicamente como maus tratos. O cavalo de arrasto são dois animais que são amarrados a uma pedra e que são instigados pelos seus donos, pelos seus treinadores, a arrastá-las. Geralmente são pedras com pesos 3, 4, 5, 6 vezes o peso do próprio animal. E eles são ali obrigados a arrastar até a exaustão. Em muitos casos sofrem fraturas nessas competições. Não é diferente na vaquejada, porque são animais que são, dentro da modalidade, puxados pela cauda, pelo rabo. E muitas vezes sofrem fraturas na coluna, sofrem fraturas no rabo, sofrem fratura nas patas. Não é diferente no rodeio, porque o animal ele é provocado, ele é instigado a pular. Então tudo isso para nós significa sofrimento. Os nossos legisladores hoje, nível municipal, que é onde a coisa toda começa, a discussão toda, estão preparados para a legislação, interpretar, defender e inclusive oxigenar essa legislação ambiental? O lamentável é que nós temos uma Câmara Municipal que eu avalio como muito inerte, muito morosa. Eu acompanho a pauta de votações da Câmara há vários anos. Tem um vereador que é amigo meu que me envia essa pauta antecipada. E eu fico triste de saber que uma cidade com tantos desafios para serem vencidos, nós estamos muito preocupados com troca de nome de rua, com mudança de nome de campa de cemitério, com mudança de nome de rua que já tem nome, de outras coisas. Hoje? Olha, Teoflotone precisa de inúmeros projetos. O primeiro deles é realmente uma legislação que trate especificamente da questão animal na cidade. Mas todo o poder não emana do povo, então não tem que começar pelo cidadão, ele se conscientizar. O senhor falou da educação, então se o senhor é professor, temos aqui outros mestres, diretores de instituição de ensino. Por que tem que vir de cima para baixo? Por que não vai de baixo para cima? Então eu vou te dar um outro exemplo. Nós estamos aí na iminência da votação da reforma trabalhista, da reforma previdenciária que está tramitando no Congresso, em que todos que são a favor dessa reforma argumentam
que há um grande rombo na Previdência que precisam cortar privilégios. Os privilégios que estão querendo cortar, naturalmente serão cortados primeiro do povo. Então nós precisaríamos primeiro cortar privilégios do judiciário, porque o juiz, além de ganhar muito, ele tem privilégios que nós consideramos não como direitos, nós consideramos como privilégios. Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio tal, gasolina e outras coisas mais, que não é diferente do legislativo, que não é diferente do executivo. Cristiano Salazar ali tem uma música que fala sobre justamente isso, é de pequenininho que começa e vai de pequenininho, pequenininho, pequenininho. O problema é que hoje os pequenininhos é que estão ensinando os adultos a utilizar a tecnologia. Estimulados por quem? O que nós ganhávamos quando éramos crianças? Eu não ganhava praticamente nada. Nós fazíamos carrinho de rolamento, rolimã, nós fazíamos carrinho com rodinha de chinela havaiana, nós fazíamos carrinhos com lata vazia, nós brincávamos de bola, nós brincávamos de rouba-bandeira. A bola era feita de meia. Acho que vão rir da gente na hora dessa entrevista for ao ar, porque ninguém vai saber identificar que vai. Não, eu já. Comigo tudo bem. Mas quais são as brincadeiras hoje? O grande problema hoje na educação começa exatamente em casa. A grande fragilidade da educação começa em casa hoje. Porque você presentear uma criança de 3, de 4, de 5 anos, como a gente tem evidenciado por aí, com um celular de última geração, para que ela fique ali, né, promovendo a si mesmo entretenimento, tendo acesso a redes sociais, tendo acesso a tudo que existe no mundo, eu acho extremamente comprometedor. Como que você, especialista na área, vê essa questão das águas no leste e nordeste de Minas Gerais? Em 2007, eu participei da expedição do Rio Mucuri, em que nós ficamos viajando por vários dias, transitando por todo o rio. Nós temos um processo em andamento, ininterrupto, do chamado desertificação. Esse processo já está de maneira muito avançada no Vale do Mucuri e, sobretudo, no Vale do Jequitinhonha. Se nós não fizermos algo já, neste momento, e eu posso afirmar para vocês todos, nada, absolutamente nada tem sido feito, nem no Vale do Mucuri e nem no Jequitinhonha, que, em se tratando de ações ou do âmbito privado ou do âmbito governamental, para conter esse avanço de desmatamento, de assoreamento e, consequentemente, dessa questão da pecuária na nossa região. Se nós, do Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, continuarmos, São Mateus, continuarmos com esse mesmo comportamento que nós temos hoje diante da preservação, né, do meio ambiente, qual a previsão, diante da sua opinião, que você daria no tempo para ainda existirem esses rios, essa água ainda que nós temos? A previsão era de 20 anos. Então você diminui de 2007, nós já estamos em 2016, a previsão era de 20 anos para que houvesse esse desequilíbrio total, não o processo de desertificação total, mas um avanço já em estágio bem preocupante e o desaparecimento das águas. Eu sou coordenador de uma reserva ambiental que em 2008 nós tínhamos 4 nascentes dentro da área da reserva. Hoje nós só temos uma. O que a gente percebe hoje é que a sociedade, quando se sente prejudicada, quando se sente maculada, quando se sente inibida em relação a essas questões, ela de alguma maneira ela se torna defensora de alguns segmentos. Existe uma modalidade hoje chamada permacultura, que é uma nova visão de mundo na relação de homem com a natureza e, obviamente, a questão de ordem ambiental, que envolve necessariamente a educação ambiental. O que me preocupa especificamente quanto à questão curricular é que nós estamos num processo de modelo educacional muito tecnicista. Você
explica para as pessoas de uma maneira muito regrada. Nós deveríamos formar o cidadão de uma maneira mais consciente, investir mais na pessoa e muito menos e menos na técnica. A educação hoje, a educação ambiental sobretudo, ela deveria ser baseada em debates, ela deveria ser baseada em seminários, ela deveria ser baseada em visitas, ela deveria ser baseada em ações. Você retirar o aluno da sala de aula, você levar o aluno até o rio para mostrar para ele a situação do rio, você proporcionar à escola e ao município ações de limpeza, ações de sustentabilidade, ações de conservação. É isso que precisa acontecer. A gente fica muito focado na questão do livro didático. E na prática isso não vem acontecendo. Gente, no início do programa nós falamos das flexões verbais e o meio ambiente. Ser, estar, ficar, resta o permanecer. Agradecer a você que esteve com a gente, mais um Papo Café, aos nossos convidados que aqui estiveram, professor Alexandre Durão, obrigado pelo atender o nosso convite. E então que todos permaneçam com a proteção do meio ambiente, com a proteção do nosso ambiente, não o meio, mas o todo o ambiente. E até quinta-feira, se Deus quiser.